Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, 4h12 da manhã. Estamos aqui na presença de Deus. Estamos aqui para entregar o nosso devocional, entregar a premissa do nosso dia para o Senhor. Amém? Eu espero que você tenha um dia abençoado. Espero que você possa fazer um dia excepcional. Que nós possamos buscar a Deus sempre e entender que o que Ele tem reservado para as nossas vidas é infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. O que Deus tem reservado para nós é infinitamente mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Por mais longe que seu pensamento vá, o que Deus tem reservado para você é muito maior do que isso. Amém? E nós estamos seguindo nessa semana, buscando entendimento do Senhor e fortalecendo o fato de sermos imagem e semelhança de Deus, fortalecendo que somos criaturas especiais para o Senhor, para que a gente possa ter esse entendimento, para que a gente possa viver de acordo com o que somos. E não simplesmente viver, não simplesmente caminhar com a nossa mente rodeada de pensamentos que muitas vezes é o que acontece onde pensamos que Deus nos abandonou, onde pensamos que não somos dignos. A verdade é que você é digno de todas as coisas, todas as maravilhas. Tudo que há de melhor dessa terra é o que Deus te deixou como herança. Nós só precisamos entender a nossa identidade e assumir a nossa identidade de imagem e semelhança do Senhor, de criatura do Senhor, criada conforme a vontade de Deus. E entender que somos filhos, porque fomos escolhidos como filhos por Ele. Que nós possamos ter isso cada vez mais forte no nosso coração. Amém? E o que eu quero compartilhar com vocês hoje está em Colossenses, capítulo de número 4. Falar um pouquinho rapidamente de algumas coisas que se fazem necessárias nas nossas vidas. Amém? Colossenses, capítulo de número 4, verso de número 12. Colossenses 4,12 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Eu senti de Deus de compartilhar isso com vocês nessa semana em que estamos reforçando a nossa posição, estamos reforçando, estamos trazendo para o nosso entendimento que Deus nos escolheu verdadeiramente, que somos filhos verdadeiramente, que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso a todas as coisas. E eu senti de trazer essa mensagem porque muitas vezes nós também não entendemos que temos responsabilidades, que temos afazeres como povo escolhido do Senhor, como filho de Deus, como aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para ter acesso a todas essas coisas. Nós não entendemos que temos também coisas que precisamos fazer em Deus.
E Deus deixa muito claro isso. Ele começa dizendo, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado. Ou seja, nós somos esse povo. Nós somos o povo escolhido de Deus, santo e amado. Deus já nos escolheu. E nós podemos ver que Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já nos escolheu antes de criar todas as coisas que Ele já criou. Nós já pudemos entender essa semana que Deus já nos amou de tal forma que enviou seu Filho para morrer por nós em uma cruz e levar sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Deus já nos mostrou através da sua palavra que somos escolhidos, que somos filhos, que somos o povo eleito. Deus já nos mostrou essas coisas. Mas o que ele continua dizendo aqui em Colossenses é que nós precisamos nos revestir de algumas coisas. Coisas essas que não são da nossa natureza, porque entenda, se fossem da nossa natureza, Deus não precisaria nos alertar que nós precisamos nos revestir dessas coisas. E eu quero trazer isso para uma simplicidade muito grande do nosso dia a dia. Mais uma vez, pensando em coisas naturais e coisas que o homem criou e coisas que não foram criadas originalmente por Deus, lá no Éden. Você não precisa vestir a sua pele. Você não precisa se revestir da sua pele, porque a sua pele naturalmente já reveste o seu corpo todo. Mas você precisa se vestir com as roupas que usa para você ir ao seu trabalho, para você fazer alguma coisa. Você não simplesmente já se encontra revestido, Você nesse momento que se levantou, que está se preparando para ir para o trabalho, você não está já revestido com a roupa que vai te levar ao trabalho, com a roupa que você vai ao trabalho. Você precisa se vestir. Você precisa colocar isso no seu corpo. Você precisa... Não é algo natural. É algo que você precisa fazer. E eu quero trazer esse exemplo muito simples, porque é exatamente isso que Deus pede para que nós façamos. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não são coisas naturais. Não são coisas que estão presentes na nossa natureza. Porque você não pode se esquecer que apesar de termos acesso a tudo que Adão tinha acesso, nós precisamos nos lançar aos pés de Jesus Cristo para ter acesso a todas essas coisas. Adão tinha acesso a tudo isso de forma natural, antes de cometer o pecado. Após o pecado original, ter acesso a essas coisas depende de uma atitude nossa, depende de uma busca nossa, depende de um aceitar de cada um. Para que nós possamos aí sim nos revestir de todas essas coisas. Porque Deus já nos escolheu. Como seu povo santo, seu povo amado. Mas Ele diz que nós, como escolhidos de Deus,
povo santo e amado. Precisamos nos revestir. Precisamos nos revestir de compaixão, precisamos nos revestir de humildade, precisamos nos revestir de mansidão, precisamos nos revestir de paciência. Precisamos buscar essas coisas em Deus, porque elas não são mais coisas originais da nossa natureza. E o que Ele nos ensina ao longo da sua palavra, e o que Ele tem nos ensinado ao longo dessa semana, com as palavras que Ele nos permitiu ter acesso, é justamente isso. O que Deus está nos explicando é justamente isso. Olha, meu filho, quando você estava lá, quando Adão estava lá no Éden, todas as coisas eram naturais. A perfeição era natural, porque eu criei vocês a imagem e semelhança. Eu criei Adão, a minha imagem e semelhança. Mas eu dei a Adão um livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, ele pecou e foi expulso do Éden. A partir desse momento, a essência de vocês, apesar de ser a imagem e semelhança do Deus vivo, vocês vão precisar buscar algumas coisas que foram perdidas. E Ele vem nos ensinando coisas que precisamos buscar, coisas que foram perdidas. Para que nós possamos continuar sendo a imagem e semelhança do Deus vivo. E Ele nos adverte para nos revestirmos de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Precisamos buscar essas coisas em Deus. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus para que o nosso coração seja cheio dessas coisas. Seja cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de humildade, de mansidão e paciência. Ele ainda continua nos advertindo que nós precisamos suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tivermos uns contra os outros. Então, na verdade, o que Deus está... O caminho que Deus nos revela através dessa palavra é esse. É o caminho de cumprir o segundo mandamento deixado por Jesus Cristo, que é de amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que Ele está nos ensinando é, basta você se revestir de compaixão, de mansidão, basta você se revestir de humildade, de paciência, de bondade. Porque você se revestindo de tudo isso, passamos a nos suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros. E Ele continua dizendo, perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que é que Ele quer dizer com isso? Se Deus perdoou cada um de nós, se Deus perdoou os nossos pecados, se Deus perdoou até mesmo a nossa natureza pecaminosa, que direito nós temos de não perdoar o nosso irmão, de não perdoar o nosso próximo, de não perdoar um amigo, um parente, um vizinho? Que direito nós temos? Se Deus nos perdoou primeiro. E Ele termina esse versículo e ele termina esse trecho que eu acabei de ler para vocês,
com uma chave muito poderosa e é com ela também que eu quero terminar nesta hora. O verso de número 14 diz: acima de tudo, de qualquer coisa, porém. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Então é muito importante a gente se revestir de compaixão, a gente se revestir de mansidão, a gente se revestir de humildade, a gente se revestir de bondade e de paciência. Mas acima de tudo, nós precisamos nos revestir do amor. Porque o amor é o elo perfeito. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Nós precisamos nos revestir de amor, que é o elo perfeito, para que nós possamos cumprir um mandamento muito simples, mas muito difícil, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Nós precisamos nos revestir do elo perfeito, que é o amor, é o que vai trazer essa ligação com o nosso próximo, é o que vai trazer, é o que vai nos permitir liberar perdão sobre a vida das outras pessoas. E creia, meu amado, é de extrema importância que liberemos perdão sobre a vida daqueles que nos fizeram algo, que pecaram contra nós, que nos ofenderam de alguma forma. Nós não podemos carregar essas pessoas. Nós precisamos liberar o perdão sobre a vida dela. Nós precisamos liberar o perdão para que nós possamos viver essa essência que Deus tem tentado plantar dentro de cada um de nós. Nós precisamos viver essa essência de forma poderosa. Mas para isso nós precisamos buscar tudo que Deus tem nos ensinado a buscar. Nós precisamos nos revestir de coisas que não fazem parte da nossa natureza, por termos uma natureza pecaminosa, para que nós possamos nos assemelhar com o Senhor. Precisamos buscar profundamente o amor de Cristo, para que esse amor possa transbordar na vida de outras pessoas. Para que as pessoas possam perceber esse amor dentro de cada um de nós. E eu quero encerrar nessa hora, te encorajando hoje a buscar no Senhor paciência, mansidão, compaixão, humildade e, acima de tudo, o amor. Acho que o nosso desafio nesse dia é pedir a Deus todas essas coisas, pedir um revestimento dos céus de todas essas coisas e nos policiar para que nós possamos, cada vez mais e mais, liberar o perdão sobre a vida das pessoas, tratar as pessoas com humildade, tratar as pessoas com compaixão, com mansidão, mas acima de tudo, com amor. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Maravilhoso Deus eterno Pai, a Ti nós rendemos graça, Deus. A Ti nós rendemos graça porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco, Pai. O Senhor tem liberado porções especiais sobre as nossas vidas, Pai. E nessa manhã eu quero Te agradecer por isso, Pai. Eu quero Te agradecer mais uma vez, Deus, por algo especial que o Senhor nos permitiu ter acesso, Pai. Por algo de muito especial que o Senhor nos permitiu ter acesso, Deus. Mas o que eu quero Te pedir nessa hora, Pai, nos reveste. Nos reveste de humildade, nos reveste de compaixão, nos reveste de paciência,
nos reveste, Pai. Nos reveste do amor, Deus, para que nós possamos perdoar aqueles que nos tenham ofendido, Deus, como diz a sua palavra, como o Senhor nos ensinou. Que nós possamos liberar o perdão sobre a vida de todas as pessoas, Pai. Nos ajude, Deus, uma vez que o Senhor nos permitiu tomar essa consciência, nos ajude, Pai, a implantar esses comportamentos dentro de nós. E que ao longo desse dia, Pai, nós possamos tratar as pessoas com compaixão, com amor. Liberar o perdão sobre cada uma delas e alcançar o que o Senhor tem de mais precioso, o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Eu queria só rapidamente pedir para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe o link do nosso canal lá no YouTube. As pessoas têm me pedido muito a live pelo YouTube, então nós estamos nessa corrida para alcançar os 1000 inscritos, para que nós possamos passar a fazer as lives pelo celular. Amém? As pessoas têm pedido, as pessoas têm comentado muito acerca disso. Então, se você puder nos ajudar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e que você possa encaminhar para as pessoas e nos ajudar a levar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possível. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te revestir com tudo isso que você tem buscado no Senhor, para que nós possamos ter uma postura diferente, em nome de Jesus, para que nós possamos nos assemelhar a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Faça um excepcional dia, tamo junto, até depois do fim.